Nós queríamos falar um pouquinho sobre algumas reformas que muitas vezes acontecem dentro de uma casa e que às vezes são reformas inteligentes e que talvez você não esteja a par. E é por isso que hoje nós trouxemos aqui para o estúdio a Gabriela Viana, que é arquiteta, e ela vai dar dicas aqui para a gente de como fazer reformas inteligentes na sua casa. A gente vai falar sobre esse assunto, o que está acontecendo, como é que as pessoas estão lidando, porque uma coisa eu sei. Da pandemia para cá, as pessoas não deixaram mais as plantas de lado, as pessoas não deixaram mais os itens de artesanato, né? As pessoas passaram a cuidar da casa e continuar cuidando. Pessoas que estavam dentro de casa perceberam que aquele zelo com o ambiente era algo que muitas vezes as pessoas talvez nem cuidavam tanto, né? Você tinha que gostar muito. Acabou conquistando as pessoas esse momento, por incrível que pareça. E a gente está aqui com essa jovem maravilhosa e tão profissional, a Gabriela, tudo bom? Tudo bom, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com você e a gente poder falar de algo tão interessante. Quem está em casa assistindo o programa da gente, às vezes fica imaginando, meu Deus, o que eu faço com essa parede? O que eu faço com essa parte aqui da minha casa? E a gente tem que chamar a atenção também até para as dicas de como as pessoas podem trabalhar o piso muitas vezes, para trazer também esse outro lado do conforto da saúde das pessoas. A gente sabe que tem muitas pessoas que querem, por exemplo, um azulejo, uma cerâmica, né, um porcelanato, mas não tem ideia de quantos produtos já estão hoje no mercado dominando e às vezes levam um produto para dentro de casa tão arriscado, né? Exatamente. Para uma pessoa que, por exemplo, tem mal de Alzheimer, ou uma pessoa que já chegou na terceira idade, às vezes tem facilidade de cair. Então, assim, a gente vem hoje falando e trazendo algumas dicas para você que está aí acompanhando a gente. Me fala um pouco o que a gente tem de novidade e a gente trouxe algumas perguntinhas aqui que você vai responder nesse bate-papo, né? Isso, exatamente. Falando um pouco sobre essas pequenas reformas, a ideia que a gente tem é que a gente pense muito bem antes de executá-las. Então eu trouxe meio que um manual, digamos assim, do que você deve pensar, do que é que você deve refletir na hora de fazer essas escolhas. Antes de você começar, vale a pena a gente lembrar para quem está em casa que cada dia que passa, os apartamentos vão ficando menores. Verdade. E o aproveitamento desse espaço tem que ser extremamente inteligente, porque senão você tem uma casa que você tem a sensação de que ela é um apartamento ou até mesmo uma casa que ela é pequena, mas ela pode ficar gigante se você usar essa reforma inteligente, né? Exatamente isso. Então vamos lá. O que considerar na hora de reformar? Bom, a primeira coisa que eu falo sempre são as dimensões do ambiente. Sim. Você deve saber qual é o tamanho do espaço que você quer reformar, para saber de fato o que é que vai caber, para não comprar um móvel muito grande e também em relação a quem vai utilizar esse ambiente. Por exemplo, se for uma área social, saber quantas pessoas vão caber de forma confortável naquele espaço. Isso é algo também que a gente deve pensar bastante. O segundo ponto seria o que é que incomoda você no ambiente. Porque assim, a partir do momento que você tem essa ideia de quero reformar, quero mudar isso, é porque tem alguma coisa naquele espaço que está lhe incomodando. Sim. Então, assim, a gente pensar qual seria a mudança específica para aquele espaço. Por exemplo, eu quero dar uma cara nova para esse ambiente, mas eu não quero mexer no piso, por exemplo. Então vamos fazer o quê? Vamos trabalhar com peças de decoração, com revestimento na parede? Com tapetes, papel de parede. Exatamente. Né? Tem mil e uma situações. Quando a gente fala de papel de parede, a gente pode imaginar que tem aqueles que aumentam, a gente tem a sensação de que a casa foi aumentada, e tem alguns que escurecem e fazem com que a casa fique pequenininha. Vamos já falar sobre isso também? Eu queria que você falasse sobre isso também. Certo. A gente tem aqui alguns pontos que foram apresentados, né? Eu trouxe algumas imagens de referência com reformas pontuais, assim, que deram destaque. E a outra coisa também que eu queria falar é esse ponto que vai ser aproveitado no ambiente. Porque, assim, às vezes a gente tem móveis de qualidade, então não tem essa necessidade de trocar tudo. Por exemplo, uma poltrona, um sofá, quando você faz só a troca do acabamento, do estofado, já dá uma cara nova. É verdade. Isso acontece muito. Quer dizer, é algo que você vai deixar o ambiente maravilhoso e nem vai custar caro. Exatamente. É uma reforma inteligente, verdade. Exato.
Vamos mostrar o antes e o depois de um quarto de bebê, de uma criança, não é isso? Exatamente. Antes o quarto era usado só pelo irmãozinho mais velho, e aí com a chegada do irmãozinho mais novo teve essa mudança. Então o quarto Nossa, teria teria que servir para os dois irmãos. Então a primeira diferença que a gente vê aqui é essa mudança do piso, como você tinha comentado anteriormente. Olha como esse piso, o revestimento cerâmico menorzinho, deixava o ambiente mais fechado, mais pesado. Pesado, com uma sensação não tão boa, né? E o outro deixou bem sofisticado. Bem sofisticado. E aí a gente também considera todo o mobiliário que já existia, porque foi tudo aproveitado. E até na escolha desse acabamento aqui do piso, a gente escolheu num tom que fosse similar ao mobiliário que já tinha. E a madeirinha traz essa sensação de aconchego, de deixar o ambiente mais confortável. O teto, bem interessante. Tá aí um teto que eu gostei? Pois é, a gente também trouxe essa mudança com esse tom de azul, que é uma cor que traz tranquilidade, ainda mais quartos de bebê. Sim. É muito interessante isso. E esse painel aqui em formato de nuvem, ele já até tinha, a cliente já tinha e não era assim muito utilizado. Era usado numa parede, na brinquedoteca dos meninos. Aí a gente colocou no teto e colocou essa iluminação. E sabe o que ficou legal? É que, no caso aqui, ele tinha a caminha, o guarda-roupa lá no final, isso, né? E acabou aproveitando aquele espaço do guarda-roupa para ficar a caminha do outro filho. Isso, uma reorganização, já que agora a gente teria mais funções, porque tinha que cuidar do bebê. Tem a poltrona da mãe para amamentar o bebê. Exatamente. É bom porque dá atenção para os dois ao mesmo tempo, né? Exato, e ficou um espaço bem mais livre no ambiente. Gostei demais. E a gente tem essa sensação realmente de ter, até o quarto ficou mais comprido. Isso, ficou mais amplo. Isso, demais, muito bom. Vamos agora para o próximo, para que ela possa nos chamar a atenção. Sala. Nossa, tem gente que tem salão e tem gente que tem uma salinha. E aí, nessa hora, a gente sempre quer que ela fique maior, né? Exatamente. Essa daqui, eu acho que assim, um dos principais problemas era essa parede atrás do sofá, que parecia uma parede muito extensa, assim, sem graça. E a ideia era dar um destaque para ela. E esses quadros parece que não estavam muito bem, né? Exatamente, era tudo branco, a porta branca. Aí a gente trocou por essa porta bem mais imponente, moderna. E aí a gente trabalhou tanto com a iluminação quanto com um acabamento na parede. Que hoje em dia tem muitas soluções, muitas opções no mercado. Esse daqui é uma textura que chama textura acrílica, que ela pode ser em pedras naturais. E, enfim, já deu um destaque nessa sala. Olha a diferença. Ficou chique, porque, olha, presta atenção. Você colocou um tapete maravilhoso, que era o mesmo tapete que estava ali, mas ele deu uma modificada. Ficou diferente. O sofá, você deu uma clareada nesse sofá. Exatamente. Né? Até os pés do sofá que a gente usou dourado. Ficou mais interessante. E eu gostei muito da divisão das cores da parede. A sensação que a gente tem é que realmente ficou dois ambientes. Exato, porque antes você chegava já direto na sala. E agora a gente conseguiu criar esse hall, que deixou mais aconchegante. E o piso, né, deu uma amplitude, assim. A gente trocou também um piso, usou uma peça maior do porcelanato. E outra coisa interessante a falar desse piso é que na imagem ali do antes, a gente vê que ele reflete. Sim. É um piso muito brilhoso. E esse é fosco. E esse é fosco, com acabamento acetinado. Dá uma referência a mais aos itens da casa, né? E não verdadeiramente ao piso. Exato, né? Exatamente. Muito legal. Isso. E eu gostei também da questão da iluminação. A luminária. Porque assim, já que a gente vai utilizar peças novas nesse ambiente, por que não usar um design diferente? E a segurança da porta? Chique, maravilhoso. Vamos agora para mais um item, para você ver quantas reformas inteligentes você pode fazer no seu ambiente. E que no final de tudo nem custa tão caro assim, né? Exatamente. Tem que ser soluções realmente inteligentes que a gente consegue ter um custo-benefício bem melhor. Verdade. Ei, mas aqui a diferença é grande, hein? Nessa reforma Essa aqui. daqui foi, assim, digamos que mexemos com tudo. Nossa, para onde é que foi a casinha do cachorro? Ali era uma casinha de cachorro ou o que era? Era isso. Um depósitozinho? Um depósitozinho. Aí foi retirado ali. Muito ficou no cantinho bom. Escondido. Muito bom. E vocês mudaram totalmente o piso, né? Isso. Na verdade, antes era uma área que era subutilizada. E a ideia era fazer com que se tornasse um espaço de convivência e de lazer para a família. Social, né? Exato. Para reunir os amigos, a família, ter vontade de sair fora de casa. Exatamente. Né? Aproveitar, já que é uma área tão grande, por que não aproveitar de uma forma melhor? E você trouxe o amadeirado também, né? Casando com os azulejos diferenciados, que lembra bem aqueles pambes.
Exato, né? Exatamente. Faz a referência também àqueles azulejos antigos, assim. Gostei também o da ladrilho questão da hidráulico. mesa. A mesa que reúne a família toda. Exatamente, que cabe todo mundo. Cabe todo mundo, muito bom. Ainda voltando para a questão do papel de parede, Sim, a sim. gente realmente tem essa sensação de que o papel de parede, ele tanto pode fazer com que o ambiente fique maior, como também escurecer aquele ambiente. A gente tem que ter um alerta relacionado ao papel de parede? Com certeza. Não só o papel de parede, mas Sim. também as cores em geral. Dependendo do tipo de ambiente, a sensação que você quer transmitir para as pessoas que vão estar ali. Papéis de parede muito escuros, se você coloca em mais de uma parede, dá essa sensação, pesa no ambiente. Assim como texturas muito repetitivas, assim, faz com que a gente tenha essa sensação e pode, de fato, diminuir Muito o bom. espaço. Eu queria que você me falasse, para a gente terminar, sobre itens, né, peças de plástico, que muitas vezes as pessoas costumam colocar dentro de casa. O interessante seria mais fora? Ou não? Hoje, como é que está o mundo da arquitetura relacionado a isso? Na verdade, eu digo assim, que você invista em peças de qualidade. Sim. Por exemplo, a gente viu no caso anterior aquela luminária. Eu falo plástico, mas nem sei qual é o tipo de produto. Aqueles bem mais praianos, essa é a palavra certa. Ah, pronto, você está se referindo a essa parte Sim. de área de lazer. Isso. Pronto, são as fibras sintéticas. Fibras sintéticas. Pronto, tá bem melhor, bem mais explicado. Gente, eu não tenho que entender. Eu tô aqui para aprender junto com todo mundo. Então, é bom, eu acho bom quando isso acontece, né? É bom que a gente abra os olhos de todo mundo. Vai aprendendo Claro. também, trocando informações. Sim. Sim, as fibras sintéticas ainda são muito usadas e hoje em dia elas são combinadas com outros elementos. Por exemplo, com algum revestimento, algum tipo de tecido que seja impermeável. Então a gente vê sofazinhos que podem usar também cordas náuticas. Então é uma composição, é uma mistura. Hoje em dia se tem de tudo. Sempre para ambientes fora. Isso, essa parte dos ambientes externos a gente tem que ter esse cuidado maior, porque vai estar sujeito à chuva, a sol, então tem que ser um material com um acabamento melhor, com qualidade melhor, mais duradouro. Sim. Aqui, por exemplo, na área externa, a gente usou madeira maciça, não tem para onde fugir. Não tem, ela aguenta tudo. Exatamente. E a fibra sintética é um material que tem esse aspecto mais plástico, como você realmente falou, e também é resistente. Muito bom. Amei as dicas, espero que você volte mais vezes para dar mais certo. dicas ainda inteligentes assim. E passa teu Instagram para quem está em casa. Ó, o Instagram do escritório, @ou.arquitetura, e tem muito projeto legal para vocês. Dê uma conferida, estamos à disposição. Muito bom, gente. Amei.